Amados irmãos, todos nós temos uma oração que nós ainda estamos esperando. Temos um pedido que nós colocamos diante do Senhor e nós não vimos ainda a resposta. Isso às vezes traz ansiedade para o nosso coração e traz alguns questionamentos de perguntar por que o Senhor ainda não me respondeu? Por que o Senhor não veio ainda ao encontro do meu pedido, da minha questão? E quando nós olhamos, essas questões podem ser uma enfermidade que você carrega, que você enfrenta, que já faz muito tempo, que você luta. Pode ser o desejo da restauração de um relacionamento, às vezes familiares. Às vezes temos na nossa família pessoas que romperam o relacionamento, às vezes do casal, às vezes de pais com os filhos, às vezes parentes. Nós temos ali as nossas lutas e as nossas necessidades para colocar diante do Senhor. Por outras, às vezes é situação financeira, e você luta, se esforça, e às vezes ainda você fica entristecido porque você vê pessoas que estão vivendo de uma forma desonesta, mas tem tudo. E você, com todo esforço, parece que as portas estão fechadas. E você coloca isso diante do Senhor e não vê resposta. Às vezes necessitamos de livramento. Às vezes necessitamos de ajuda porque passamos por dificuldades. E tudo isso colocamos diante do Senhor. E muitas vezes esperamos, e Deus não renova imediatamente, ou seja, Ele não atende imediatamente o nosso pedido. Não responde na hora a nossa oração e ficamos à espera, sem saber quando o Senhor nos visitará. Mas o que acontece quando Deus responde de uma forma diferente do que esperamos? E vai que além de eu colocar todas essas situações, o Senhor vem ao meu encontro com uma resposta totalmente diferente daquilo que eu queria, daquilo que você queria, daquilo que nós esperamos. E essa é a experiência justamente do apóstolo Paulo. Aqui nós lemos no texto. A igreja de Corinto estava sendo influenciada por falsos mestres, falsos ensinamentos. Eles se vangloriavam das suas experiências espirituais, das suas oratórias, da forma de falar e proclamar o Evangelho, ou aquilo que eles criam como Evangelho, a sua filosofia de vida. Estavam influenciando ali a igreja, se vangloriavam de todas as experiências e a capacidade que cada um deles demonstravam, na sua eloquência e principalmente também no seu poder de influência. Eles desprezavam Paulo, porque Paulo sofria muito e parecia uma pessoa muito fraca. Quando nós vemos no capítulo anterior, Paulo vai falar justamente que passou por muito sofrimento, por muita angústia, sobre passar por todas as dificuldades por causa do amor ao Evangelho. E isso muitas vezes passava para esses líderes, esses influenciadores dentro da igreja, que era fraco, que não demonstrava tanto poder e tanta autoridade. Mas ele foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo vai falar justamente isso no início do capítulo. Ele trata justamente disso. Ele foi arrebatado ao terceiro céu. No entanto, em vez de ele enfatizar isso, ele vai enfatizar justamente a grandeza de Deus, a graça de Deus. Ele não vai evidenciar a sua experiência. Ele fala sobre um espinho na carne e não se vangloria da experiência mística que ele teve, mas vai demonstrar justamente o quanto a graça de Deus o fortalece, o fortaleceu e guia a sua vida. Assim, o foco do texto não é o espinho, mas a suficiência da graça de Cristo.
Quando nós olhamos, amados irmãos, o que Deus está fazendo quando não remove o espinho da nossa vida? Repetindo, a pergunta é: o que é que Deus está fazendo quando Ele não remove o espinho da nossa vida? Olhando o texto, amados irmãos, ele traz primeiramente para nós uma questão, um problema. Nem toda a oração recebe a resposta que nós esperamos. Quando o texto fala, Paulo fala em versículos 7 e 8, e para que eu não fique orgulhoso com a fraqueza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para que me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. 3 vezes ele orou. 3 vezes esperou a resposta do Senhor. Mas o Senhor traz totalmente uma resposta diferente. A palavra grega para espinho dá uma ideia de uma estaca bem afiada. Uma estaca muitíssimo afiada. Um espinho profundamente cravado na carne, que traz dor, que traz dano. Essa é a ideia que traz justamente no texto. A ideia de algo doloroso, constante, difícil de suportar. Nada fácil de suportar, mas muito difícil de suportar na caminhada. A Bíblia, amados irmãos, quando nós observamos, ela não identifica o espinho. O que seria esse espinho? Nem o próprio Paulo, até no texto, em outras cartas, em nenhum momento ele nos esclarece o que é esse espinho. Ao longo da história, muitos sugeriram a possibilidade de o espinho ser ali enfermidades, talvez perseguições que o apóstolo passou no momento de sua vida, problemas de visão ou alguma outra aflição que ele enfrentava. Mas em nenhum momento nós temos certeza do que é esse espinho. Quando nós olhamos também, a palavra de Deus nos revela que talvez Paulo não deixou claro para que a gente pudesse identificar com essa situação. Porque cada um de nós temos o nosso espinho. Cada um de nós temos aquilo que traz para nós um momento de dor, uma coisa que é difícil de se resolver, uma coisa que está sempre conosco e a gente tem uma dificuldade de lidar. E aí o texto traz justamente e traz para nós essa abertura de nós nos identificarmos. O texto diz que ele orou 3 vezes para que Deus venha remover esse espinho da sua vida. O número 3 expressa nas Sagradas Escrituras a ideia também de insistência, perseverança e intensidade. Não foram 3 orações assim simples, mas foram 3 orações intensas, com propósito, com intensidade, com desejo, com perseverança. Mas Deus não removeu o espinho. Deus não removeu o espinho. Amados irmãos, todos nós temos o nosso espinho na carne. Às vezes, como lemos, pode ser enfermidade, pode ser uma limitação física, uma limitação intelectual, uma limitação financeira, uma limitação que traz danos para nós, uma perda, uma luta constante, algo que sempre nos desafia, uma situação que já apresentamos várias e várias vezes diante do Senhor, muitas vezes de joelho na presença do Senhor, mas o Senhor não respondeu, principalmente como nós esperávamos. Se Deus não removeu o espinho, será que deixou Paulo sem resposta? Se Deus não atendeu a oração de Paulo 3 vezes que ele orou, será que o Senhor não deu uma resposta, ignorou a oração?
Não, de maneira nenhuma. Quando nós olhamos, amados irmãos, versículo 9, nos diz assim, a palavra do Senhor, versículo 9. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. Essa foi a resposta de Deus. Então, Deus dá a graça antes das explicações. Então, lembre que Deus sempre vai dar graça antes de explicar a sua situação ou por que você está enfrentando determinado problema ou carregando determinado espinho. Quando nós olhamos, a palavra graça traz justamente essa ideia de bondade, auxílio divino, favor imerecido, concedido por Deus, força, poder concedida por Deus. Então traz essa ideia, a minha graça te basta. Essa foi a resposta do Senhor. A resposta de Deus não foi simplesmente, vou retirar o espinho, vou resolver este problema para você, vou retirar esse espinho da sua vida. Não, foi a resposta do Senhor, Paulo, eu vou te sustentar. Não vou tirar o espinho, mas eu vou te sustentar. Vou dar a graça necessária para te sustentar nesta caminhada, nesta jornada, na sua vida. E depois ele acrescenta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque se achamos que estamos fortes, nós confiamos na nossa capacidade, na nossa intelectualidade, na nossa condição financeira, na nossa força humana e física. Mas quando nós dependemos totalmente de Deus, a palavra de Deus diz que a sua graça nos aperfeiçoa, nos fortalece no momento de fraqueza. A palavra aperfeiçoar no grego traz a ideia justamente de levar à plenitude, a atingir um propósito. Ou seja, o espinho na carne em Paulo tinha um propósito. E Paulo até revelou qual era o propósito, que era para que ele não se exaltasse. Quando nós olhamos nos versículos anteriores, ele vai dizer justamente que tinha todas as razões para se exaltar. E ele fala no capítulo 11, a partir do versículo 21, mas naquilo que os outros têm ousadia, e volto a falar como se fosse louco, também eu os tenho. São hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo? Eu também. Então ele traz toda a sua formação, traz toda a sua qualificação. Ele coloca que passou por muitas lutas e muitas experiências, prisões, por isso que ele sabe e é provado para enfrentar toda a situação. Teve todas essas visões que o Senhor deu para Paulo, ele poderia usar tudo isso para se vangloriar, mas não, ele dependeu do Senhor. Deus não está dizendo que a fraqueza é boa por si mesmo. Ele não está falando isso para nós. Ele está dizendo que justamente nela é que seu poder se manifesta de maneira mais evidente na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Enquanto somos fortes em nós mesmos, temos a capacidade de confiar só em nós. Mas quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa limitação, aprendemos a confiar cada vez mais no Senhor. Deus deseja que nós venhamos cada vez mais depositar a nossa vida nele. Muitas vezes pedimos que Deus mude as nossas circunstâncias, que Deus tire o nosso espinho na carne, mas Deus deseja, de fato, antes de tudo, é transformar o meu coração e o seu coração, é transformar a nossa vida, é fazer com que cada vez mais nós sejamos parecidos com Ele.
cheios da sua graça, do seu amor, do seu poder e da sua misericórdia. Há lições que só aprendemos quando dependemos completamente da graça de Deus. Só assim é que nós aprendemos. Essa resposta muda completamente a maneira como Paulo enxerga o sofrimento. Então, essa forma de quando ele escuta do Senhor que a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, muda totalmente a forma como Paulo olha a vida, como Paulo olha as lutas e as suas dificuldades. E aí nós aprendemos que a fraqueza pode se tornar o lugar onde Cristo manifesta o seu poder. Você já pensou nisso? Talvez esse espinho que você carrega, você só tenha usado para lamentar, para reclamar, às vezes até questionar porque Deus permitiu isso, permitiu essas lutas, essas dificuldades. E aonde a palavra de Deus nos ensina, nesse Deus maravilhoso, de que Ele usa todas as coisas para forjar o nosso coração, transformar o nosso coração, transformar a nossa vida. Versículos de 9 a 10, depois de ouvir o que o Senhor falou, Paulo faz uma declaração ali surpreendente. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas. Ele diz que recebeu tudo isso, o sofrimento, as lutas, tudo com boa vontade. Porque toda essa condição vai levar com que ele se glorie nas fraquezas e isso leve a ele depender cada vez mais do Senhor. O homem que antes pedia a retirada do espinho, agora compreende o seu propósito, que era para ele não se exaltar, para ele continuar humilde, dedicado ao Senhor, que ele não olhasse para os privilégios que ele teve em Cristo, pelo privilégio que ele teve na sua formação, que o privilégio que ele teve de ser um instrumento tão grande nas mãos de Deus, e isso poderia ensoberbecer o seu coração, trazer vaidade, mas agora ele olha e tem a certeza de que cada vez mais esses sofrimentos cumprem o propósito de Deus na sua vida. Ele não passa de maneira nenhuma a amar o sofrimento. Não é que ele vai amar o sofrimento, as lutas. Ele passa a amar o Cristo que se manifesta no meio de cada sofrimento, de cada luta, dando a sua graça, dando o seu poder, dando a sua força. Então, Paulo conclui, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quanto mais eu dependo de Deus, mais experimento do seu poder. Quanto mais eu dependo de Deus, mais experimento da sua graça. Quanto mais eu dependo de Deus, eu sou fortalecido pela sua força. A esperança é renovada. O poder é aperfeiçoado em mim, na transformação e na capacitação que sempre o Espírito Santo de Deus nos dá. Ele conclui, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Isso parece uma contradição, né? Mas é a lógica do Evangelho. Quanto mais nós dependemos de Deus e reconhecemos a nossa limitação, Deus mais se faz presente na nossa vida. Porque Ele sabe o quanto dependemos dEle, o quanto buscamos pela sua orientação e pela sua ajuda. Nossa força não nasce na autossuficiência, no poder intelectual, naquilo que eu posso adquirir, na minha força física, na minha riqueza, mas o poder cada vez mais se aperfeiçoa e nasce na dependência de Cristo. Quanto mais dependemos do Senhor, mais nos fortalecemos, mais Ele nos fortalece e mais Ele nos capacita. O espinho não impediu Paulo, de maneira nenhuma, de servir ao Senhor. O espinho não limitou Paulo a não servir ao Senhor. O espinho não impediu Paulo de fazer suas viagens missionárias, de proclamar o Evangelho, de abrir igrejas, de fortalecer irmãos na fé. O espinho não impediu Paulo
de abençoar os seus irmãos, escrevendo cartas, instruindo a igreja, animando os irmãos que estavam em perseguição. O espinho também não impediu de maneira nenhuma de Paulo desenvolver o seu ministério, de desenvolver um ministério para a glória de Deus. Na verdade, tornou-o mais dependente da graça de Deus, mais confiante na graça de Deus, mais entregue à graça de Deus. Talvez o maior milagre não seja Deus retirar o espinho, Deus tirar o espinho de nós. Talvez seja Deus nos sustentar enquanto caminhamos com Ele. Amados irmãos, cada um de nós temos os nossos espinhos. Mas com a graça do Senhor, Ele não vai evitar o espinho na carne, não vai evitar de você continuar servindo ao Senhor, de você continuar sendo atuante na igreja, de você proclamar a palavra de Deus, de você dar um bom testemunho, de você cumprir a vontade de Deus, obedecendo a sua vontade, a sua palavra, de você ajudar outras pessoas, de você ser um instrumento de Deus para animar outros, para atrair outros para Cristo, de dar um bom testemunho, de você exercer o seu ministério, sua função, o seu dom, o seu chamado. Quando nós olhamos, amados irmãos, para o texto, esse texto nos lembra e aponta de uma forma bastante clara para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus também fez uma oração lá no Getsemane. Cristo também fez um pedido ao Pai: se possível for, afasta de mim este cálice. E o Pai não removeu o cálice. O Pai não retirou o cálice, porque através da cruz realizava ali a salvação do mundo, de todos os seus filhos, de todos os eleitos de Deus. Na cruz ele cumpriu a vontade do Pai. Jesus suportou o sofrimento em perfeita obediência, confiando que estava sempre buscando fazer a vontade do Pai. Mas foi justamente ali, na cruz, foi justamente na cruz, experimentando a maior fraqueza dos olhos humanos, que o poder de Deus se manifestou de uma forma suprema, gloriosa, nos salvando, nos redimindo, nos fortalecendo. Pela cruz veio a redenção, pela ressurreição veio a vitória. E por isso, quando Deus não remove o nosso espinho, sabemos que caminhamos com um Salvador que conhece cada um de nós, mas que conhece também a nossa dor e promete graça suficiente para que nós venhamos a continuar firmes na caminhada, dependendo do seu cuidado, da sua provisão e do seu amor. Nossa esperança não está na ausência, de maneira nenhuma, de sofrimento. No mundo, tereis aflições. Sofrimento faz parte da nossa caminhada, mas a nossa esperança está na presença constante de Cristo Jesus na nossa vida, que nos diz que a sua graça nos basta, que Ele nos fortalece. Concluindo, amados irmãos, retorno mais uma vez àquela pergunta inicial: o que Deus está fazendo quando não remove o espinho na nossa vida? Paulo responde para nós: Deus continua trabalhando, Ele continua sustentando, Ele continua nos livrando, Ele continua nos abençoando, Ele continua nos fortalecendo, Ele continua cuidando de cada um de nós. O espinho não é um sinal, de maneira nenhuma, do abandono do Senhor para com a nossa vida, nem para comigo, nem para com você. O espinho é simplesmente algo que Deus permite para que nós venhamos cada vez mais buscar a sua graça e buscar a sua presença. Pode ser o instrumento pelo qual Ele nos torna mais e mais semelhantes a Cristo. Talvez, amados irmãos, faça muito tempo que você está carregando o seu espinho.
Você já orou? Você já chorou? Você já lamentou muitas e muitas vezes? Você já pediu que Deus o removesse, tirasse de você? Mas hoje o Senhor talvez não lhe dê outras explicações. Não lhe dê outras explicações para que você entenda porque Ele não te respondeu ainda, ou porque você continua ainda clamando. Mas lhe faz a mesma promessa que foi feita a Paulo: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Então receba hoje essa promessa com fé. O Senhor hoje está falando que Ele continua te dando a graça necessária para você suportar. E ela, a graça de Deus, é o suficiente para que você caminhe louvando ao Senhor e se fortalecendo nele. Confie em Cristo. Confie em Cristo. Isso é suficiente para que você caminhe. Mesmo que o espinho permaneça, a graça jamais faltará. A graça jamais falhará. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, se for da tua vontade, remove o espinho. Mas se ele permanecer, concede-me a graça suficiente para viver de modo que o teu poder seja visto em minha fraqueza. Em nome de Jesus. Amém.